Muito bem, boa tarde a todos. Então, começou mais uma live do cursinho Pré-ENEM de Biologia, realizado pelos bolsistas da UENC de Ubá. Então, na aula de hoje, eu deixo com Vitória e Roger. Sejam bem-vindos e aula de vocês, meninos. Então, na aula de hoje, a gente vai fazer com vocês a correção, né, desses exercícios sobre as relações ecológicas. E aí, de acordo com for surgindo as dúvidas, vocês pegam e mandam aqui. Questão 1. A Mata Atlântica caracteriza-se por uma grande diversidade de epífitas, como as bromélias. Essas plantas estão adaptadas a esse ecossistema e conseguem captar luz, água e nutrientes, mesmo vivendo sobre as árvores. Essas espécies captam água do: letra A, organismos das plantas vizinhas; letra B, do solo através de longas raízes; letra C, da chuva acumulada entre suas folhas; letra D, da seiva bruta das plantas hospedeiras; e letra E, comunidade que vive em seu interior. Na verdade, a questão correta é a letra C, né? Porque a chuva acumulada entre as folhas, porque essas folhas delas, né, já são evoluídas e com essa estrutura que elas têm, né, faz com que possa acumular água aí dentro. Já tem então uma evolução, uma captação, né, certa, uma estrutura certa para poder captar água. Então, a resposta certa é a letra C. Questão 2. São exemplos de relações ecológicas harmônicas, ou seja, aquelas positivas, entre indivíduos de espécies diferentes. Letra A, comensalismo, inquilinismo e colônia. Letra B, sociedade, colônia e protocooperação. Letra C, mutualismo, competição e sociedade. Ou a letra D, protocooperação, mutualismo e comensalismo. Isso, é a letra D, porque é a única aqui que tem todas as questões que falam daquelas relações, né, harmônicas, igual está pedindo aí, que é a protocooperação, o mutualismo e o comensalismo. As outras falam também de outro tipo de relação, mas não são todas harmônicas, igual está pedindo aí. Por isso que é a letra D. Questão 3. Abaixo estão descritas relações ecológicas entre as larvas da mosca do bene e as moscas ou mosquitos hematófagos. Na situação 1, entre o paguro, que é um crustáceo de corpo mole, e as anêmonas do mar, na situação 2. Então, texto da situação 1. A mosca do bene captura em voo moscas ou mosquitos hematófagos, depositando sobre o abdômen dele seus ovos. As larvas presentes nos ovos aproveitam as ocasiões em que o inseto hematófago vai picar o gado ou o homem
e implantam-se na sua pele. Situação 2. O paguro se protege ocupando as conchas vazias de molúsculos gastrópodes. As anêmonas do mar instalam-se sobre as conchas habitadas pelo paguro, aproveitando-se do alimento que esse rejeita ou dispersa, bem como de seu deslocamento. As relações ecológicas desenvolvidas nas situações 1 e 2 podem ser denominadas respectivamente. Então, de acordo com a ordem, elas podem ser denominadas de letra A, forésia e comensalismo. Letra B, protocooperação e comensalismo. Letra C, comensalismo e simbiose. Letra D, comensalismo e forésia. Ou letra E, forésia e forésia. Lembrando que a simbiose é o mutualismo, é a mesma coisa. Né? A resposta é a letra A, né, que é a forésia e o comensalismo. Próxima questão. Questão 4. Existem espécies de plantas que são capazes de produzir substâncias que inibem o crescimento de outras espécies no mesmo local. Esse tipo de relação é chamado de letra A, competição, letra B, amensalismo, letra C, predação, letra D, comensalismo e letra E, parasitismo. Pro Thiago, nessa daí é a letra B, o amensalismo. Não é comensalismo porque não tem duas espécies interagindo em benefício de. Não tem uma interação entre duas espécies que beneficia ambas. Basicamente, esse fungo só planta, fungo, ele só gera um veneno, deixa uma região toda envenenada que só ele consegue sobreviver. E uma outra coisa que ele quer que deixe sobreviver ou que desenvolveu resistência a veneno. Então, ele envenena tudo em volta para ele ficar em um ambiente seguro, que ele pode expandir o tanto que ele quiser.
Questão 5. Todos os seres vivos relacionam-se uns com os outros, tanto entre indivíduos da mesma espécie, que são as relações intraespecíficas, quanto de espécies distintas, que são as relações interespecíficas. Essas relações podem ser harmônicas, que é quando não há prejuízo para nenhum dos envolvidos, ou podem ser desarmônicas, que é quando pelo menos um deles é prejudicado. Então, são relações desarmônicas. Letra A, mutualismo, amensalismo, parasitismo e predação. Letra B, inquilinismo, parasitismo, competição e predação. Letra C, amensalismo, parasitismo, competição e predação. Letra D, comensalismo, inquilinismo, competição e predação. Ou letra E, amensalismo, parasitismo, competição e sociedade. Tiago, no caso, essa é a letra C. Amensalismo, ou seja, envenenou o local, vai prejudicar qualquer espécie que tentar chegar perto. Parasitismo, é óbvio, parasita entrando no corpo vai simplesmente se alimentar de um hospedeiro. Competição, estão lutando por algum recurso e predação, um está comendo o outro. A letra B, ela é quase. Só porque o inquilinismo, ele não é, ele não é desfavorável para, por exemplo, o organismo que está oferecendo abrigo. Não está oferecendo, na verdade. O cara simplesmente chegou e está morando lá. Então não tem, como que eu posso falar? Ele não está causando prejuízo para o organismo que ele está vivendo em cima, mas também não está ajudando. Questão 6. A introdução de uma espécie X de peixe em um lago, onde normalmente inexiste essa espécie, pode provocar alteração do equilíbrio das populações de peixes autóctones. Sobre esse fato, analise as proposições. Número 1. A espécie X morrerá, pois espécies introduzidas não sobrevivem em ambientes que não sejam seus. 2. O equilíbrio poderá ser alterado se a espécie X for predadora dos peixes nativos. 3. O equilíbrio não será alterado se a espécie X apresentar altas taxas reprodutivas e cuidado parental. 4. O equilíbrio poderá ser alterado se houver competição por alimentos entre a espécie X e as espécies nativas. Assinale a alternativa correta. Letra A. Somente a afirmativa 4 é verdadeira. Letra B. Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. Letra C. Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. Agora, sobe um pouquinho para me ler a letra D, fazendo favor. Letra D e letra E. Letra D. Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. E letra E. Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
Desculpa, eu estava falando com o microfone desligado. Voltando, repetindo o que eu tinha falado. Então, o Tiago, nesse a letra E. Só as afirmações 2 e 4 que são verdadeiras. As outras estão erradas. E a 3, principalmente, é o pior cenário possível. Você chega a uma espécie com alta taxa de reprodução e que ainda cuida dos filhotes, ela arrebenta o ecossistema que ela chega. Durante quando a gente estava fazendo aqui, você ficou com alguma dúvida em alguma questão? Você quer uma explicação melhor? Tá, então eu vou demorar um pouquinho mais na última aqui para poder explicar. O Thiago, você coloca, na verdade, abaixa um pouquinho só para aparecer as opções. Isso, obrigado. Muito bem, vamos lá. Você tinha ficado entre a A e a B, né? Não, entre a A e a C. Então, para ficar mais fácil, eu vou explicar ponto por ponto. No número 1, a espécie X morrerá, pois introduzida sobre um ambiente. Ou seja, ela vai para um ambiente que não é dela. Nem sempre ela vai morrer. Normalmente ela não morre, a não ser que ela for uma espécie extremamente específica de um ambiente, ou seja, que ela depende de uma fruta que só dá naquele lugarzinho lá. Aí se ela for para outra, ela morre. Mas normalmente o que acontece é ela chega com vantagem. Por quê? Porque os predadores não conhecem a espécie, então normalmente eles não atacam aquilo que eles não conhecem. Então talvez as novas gerações de predadores venham a atacar essa nova espécie, mas os antigos que estão velhos, eles não vão atacar, porque eles nunca comeram aquilo na vida, então é arriscado. Então a chance dessa nova espécie morrer só de chegar nesse novo ambiente é muito baixa. Só tirando essa exceção que eu falei, que é um bicho extremamente especializado em alguma coisa, que aí se ele sair de lá, ele morre. A 2. Se ele chegar lá e for um peixe predador e não se importar em comer outras espécies de peixe, vê aí o tucunaré, o trairão, o baga americano, que são uma praga, onde eles chegam, eles vão tomando conta e se proliferando igual coelho mesmo, espalha e toma conta do rio. Então essa é verdadeira. Ele chega lá, se ele for um predador e vai comer as espécies nativas, que não vão conseguir se reproduzir direito, não tem mecanismo para se defender desse predador, porque elas nunca estiveram em contato com ele. Então ele chega lá e faz a festa. Imagina um cara cheio de fome chegar num buffet lotado de comida. Ele vai fazer a festa. O 3. Essa afirmação é claramente falsa. Assim que se um animal que tem uma taxa de reprodução alta e que cuida dos seus filhotes chegar em um ambiente, ele faz um estrago desgraçado. Ele chega tomando conta mesmo. Igual, esqueci o nome da ilha aqui, mas tem uma ilha que numa época, bem antiga, acho que lá por volta de 1700, eles levaram alguns coelhos lá. Eu esqueci agora se é para animais de estimação ou se era para caçar, que naquela época era comum eles caçar. Só sei que hoje só tem coelho na ilha. Eles tomaram conta de tudo. É a Ilha dos Coelhos. Não importa a quantidade que você mata, vai vir mais. Por quê? Porque eles se reproduzem muito e espalha, e eles cuidam dos filhotes, se reproduzem muito, são rápidos, comem igual um danado, então tomaram conta. Outro animal também que tem uma taxa de reprodução alta e que cuida dos seus filhotes, espalhou para todo o planeta os ratos, pegando carona nas caravelas. Agora estão em toda parte. Então, onde ele chega, causa estrago mesmo.
E se for colônias de formiga, então, a Nova Zelândia está com um problema gigante com umas lá. Chegaram lá e estão devastando não só insetos, mas pequenos roedores também, porque elas caçam no solo. E a 4. Ah, tá, de boa. Agora a 4. O equilíbrio pode ser alterado se houver competição por alimentos entre a espécie X e as espécies nativas. Normalmente há. É raro, é muito, extremamente raro que não haja competição. Eu posso citar um desses exemplos raros que não há competição. Eu sabia que tem capivara no Japão. Alguns parques do Japão tem umas capivaras lá que eles levaram bastante tempo atrás aí, soltaram lá. As capivaras se reproduzem mais ou menos, mas como ela está comendo grama e na região lá as espécies que comiam grama já tinham sido caçadas até não sobrar nenhuma, elas estão de boa por enquanto, elas não estão causando problema, estão só nos parques e elas mesmas estão se controlando os próprios números, então os humanos ainda não estão tendo que interferir. Elas só ficam lá de boa, tomando sol mesmo. Mas normalmente a espécie invasora sempre vai competir por alimento com as espécies que já estão lá. E se ela for mais especializada ou for melhor para pegar esse alimento, então a outra espécie já era, porque a competição vai ficar muito desigual. Vamos ver um exemplo. Se eu pegar uma espécie, ou um humano, a interação do humano com neandertais. Os humanos aparentemente eram melhores caçadores e tinham colônias maiores do que os neandertais, que a colônia deles era menor. Isso deu uma vantagem para a gente. E também porque a era do gelo estava acabando e os neandertais eram bem equipados para o frio, tinham várias mudanças fisiológicas, mudanças físicas para suportar o frio muito melhor que o humano, mas aí o frio estava indo embora, esquentando, e os humanos chegando com as suas colônias muito maiores, competindo pelo mesmo alimento que o deles, ajudou a mandar eles embora, a matar eles. Também tem outros exemplos que é mais fácil dar exemplo de humanos, porque onde eles chegam, eles normalmente competem com os predadores de lá e alguns vão embora, acabam morrendo porque não conseguem sobreviver, não conseguem competir. A gente tem uma competição muito desigual, muito desleal com eles. A gente tem a vantagem numérica, nós não temos a vantagem da força, mas a gente tem a vantagem das ferramentas que a gente pode produzir, que auxiliam, nós temos estratégias melhores de caça, e chegamos e comandamos. Também posso citar, por exemplo, um humano chega num local, e, por exemplo, as aves dodô. Nós chegamos lá na ilha e caçamos até o último dodô da ilha, para poder se alimentar, poder comer. E os dodôs eram aves bem bobas mesmo, então era fácil de pegar. Esse é um caso de uma espécie invasora que chega em um lugar, sendo predadora, e devasta com as espécies nativas. Deu para entender direitinho a explicação de cada um desses 4 pontos aqui? Que bom. Ficou mais alguma dúvida em qualquer outra questão? Então eu acho que pode encerrar, João Paulo. Muito bem. Foi excelente explicação, viu, Roger, Vitória? Vocês deram uma aula show aí para todo mundo.
Então, Tiago, se você não tem mais dúvida com relação a essas atividades, eu vou encerrar então a live e depois vou postar o link, tá, do vídeo no YouTube lá do canal, na nossa playlist, para você poder assistir outros também e recordar esse conteúdo de biologia, tá bom? E aí a gente retorna semana que vem, terça-feira, logo depois do feriado, tá? Dessa vez o feriado não vai cair nem terça nem quinta, que aí acaba atrapalhando um pouco as nossas monitorias, tá bom? Então fica sempre acompanhando as postagens e seja bem-vindo em todas as lives, tá bom? Muito obrigado aí pela participação. Então vou encerrar então aqui a nossa gravação.